crianças, tudo bem? Estamos aqui hoje com a nossa primeira aula de Educação Física. Me chamo Karine e sou professora de Educação Física, tá ok? Hoje nós vamos falar de jogos e brincadeiras populares. O que são, como são feitos, como são jogados, brincados e como vocês podem fazer isso aí na casa de vocês, tá ok? Primeiramente, brincadeiras e jogos populares existem há muitos anos. Não existe regra, são feitos pelos responsáveis de vocês, pela avó, pelo pai, lá da antiguidade. Existem algumas brincadeiras que vão se transformando. O que é isso? Vão mudando de nome, vão criando algumas modificações no jeito de se brincar, mas nenhuma perde a sua essência, que é lá de quando foi inventada, de quando começou a ser praticada. Tá ok? Hoje eu vou dar exemplo para vocês da amarelinha. É uma brincadeira muito conhecida, que eu acredito que vários de vocês já fizeram e ainda fazem, ainda brincam aí na casa de vocês. A amarelinha, em alguns lugares aqui do Brasil, ela tem alguns nomes diferentes. Por exemplo, na região sul, ela é chamada de marca. Na região sudeste, de macaca. Aqui pra gente, na nossa cidade, nós conhecemos como amarelinha. No final dessa aula, pergunte para o seu responsável como é que ele conhece, como ele brinca ou como ele brincava de amarelinha no tempo de escola dele. A amarelinha, no âmbito escolar, ela é conhecida como as brincadeiras e os jogos populares, tá ok? Na escola, nós visamos sempre a parte lúdica. As crianças brincam, mas também visando o movimento do corpo, a valorização do conhecimento, a antiguidade, de quando ela foi conhecida, de como, quem trouxe ela para o Brasil. Aliás, vocês sabiam que lá na época dos portugueses eles já brincavam de amarelinha? Para vocês verem como ela é uma brincadeira bastante antiga, tá ok? Agora a professora vai mostrar para vocês algumas amarelinhas, diferentes formas e nomes também de diferentes lugares do mundo. La Chucanatã, origem Bolívia. O jogo inicia com o jogador lançando o disco na primeira casa, que está escrita lunes, que significa segunda-feira. Em seguida, ele salta essa casa para cair na segunda, master, terça-feira. Na sequência, o jogador chuta o disco para fora de lunes e para atrás da linha de saída. Antes de iniciar o jogo, os jogadores combinam com qual dos pés colocarão o disco para fora, se o pé direito ou se o pé esquerdo. Depois, continua a percorrer o desenho da amarelinha pulando em um pé só. Se não tiver cometido nenhum erro, o jogador continuará a jogar, lançando o disco na casa seguinte, Masters, terça-feira. Saltará de casa em casa e assim consecutivamente, jogando o disco para fora do desenho e percorrendo o que se resta em um pé só. Repita o mesmo padrão para miércoles, quarta-feira, e depois para jueves, quinta-feira. Quando lançar o disco, saltará de jueves para miércoles, para cair com um dos pés em viernes, sexta-feira, e o outro no sábado. Em seguida, saltará com o pé na casa de domingo e chutará o disco para trás da linha de saída, assim terminando o jogo da amarelinha La Chocuna. Escargote, origem na França. O jogador deverá ir até o centro do espiral e voltar pulando sobre um mesmo pé. No centro, poderá descansar. Se pisar na linha durante o percurso, poderá seus turnos se conseguir e voltar com sucesso. O jogador escolherá uma casa, colocando dentro dela a pedrinha ou como vocês quiserem jogar. Geralmente nós jogamos com pedras, né? Algum para sinalizar em qual casa você vai colocar. A partir desse momento, o espaço poderá ser utilizado para descanso, é apenas o centro. Você vai sair da casa e ir até a última pulando de um pé só. O jogo termina quando se tornar impossível que todos os jogadores cheguem ao centro do caracol. O vencedor será o jogador com mais casas, quando mais ninguém conseguir avançar. Ou seja, o jogador será
aquele que não errar, indo de um pé só do centro até o final. Então, aquele que conseguir atingir mais casas com um pé só, ganhará. Chile, origem Índia. Como se joga? Inicialmente, um jogador lançará o disco ou pedra na primeira casa do lado esquerdo, saltará em pé só até essa casa e chutará o disco para a casa esquerda superior com o pé que está no chão. Na sequência, pulará para essa casa e chutará o disco para o lado direito superior, saltando para esta casa para repetir a ação. Continuará assim até terminar a pedra do desenho do jogo. Caso o jogador tenha sucesso, reinicia arremessando o disco para a casa superior, ao lado esquerdo, e repetindo o mesmo padrão de jogo. Se o disco sair do espaço de jogo, ficar sobre uma linha ou jogá-la para fora ou perder o equilíbrio, ele perderá seu turno e o outro continuará. Ganha o jogador que completar primeiro o percurso do jogo. Campana, origem Itália. Como se jogar? O jogador iniciar o lançamento do disco ou pedrinha de trás da linha de saída, em qualquer casa. Saltará com um pé por todo o desenho do jogo, pulando de casa em casa aonde se encontrará o disco. No retorno, o jogador pegará o disco, equilibrando num só pé. Se cair, pisar fora das linhas ou apoiar o pé livre, perderá o turno. Cada vez que o jogador completar a amarelinha com sucesso, recomeçará em um selo, marca do chão. Ganhará quem conseguir mais marcação. Poste, Estados Unidos. Como se joga? O jogador iniciará o lançamento de disco, pedra, na casa 1 e na sequência pulará para a casa 2 e continuará na casa 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quando alcançar a casa 8, deverá girar, de forma que fique para frente ou retornar, fazendo o percurso no sentido inverso. Ao chegar na casa 2, pegará o disco que está na casa 1 e pulará para fora do desenho. Se tiver sucesso, o jogador reiniciará o jogo, lançando o disco para a casa seguinte. Caso não consiga cumprir o desafio, perderá seu turno. Quando o jogador completar todo o percurso, escolherá uma casa, colocando suas iniciais dentro. A partir desse momento, nenhum jogador poderá pisar nela, devendo pular. Ganhará o jogador que conseguir completar as 8 casas ou o que tiver maior número de casas, quando nenhum jogador conseguir mais completar o percurso. Então, crianças, como vocês viram, essas imagens e as explicações são diferentes formas de se jogar e em diferentes formatos a amarelinha. A última foi a que mais se parecem com a amarelinha que conhecemos aqui no Brasil, aqui na nossa cidade também, que eu acredito que vários de vocês já tenham praticado. Agora nós vamos fazer a amarelinha no chão, vou explicar para vocês, para que vocês possam jogar aí na casa de vocês, tá ok? Vamos lá? Crianças, agora vocês vão ver eu e o professor fazendo a amarelinha no chão, tá bom? Esse é o professor Luiz e ele vai ajudar a professora Karine na construção da amarelinha, ok? Crianças, essa foi a construção da amarelinha. Vocês viram que a gente fez com fita. Vocês podem fazer em casa com giz de cera, giz incolor, pode pintar o chão, no chão mesmo, tá bom? Fica de acordo com você, como vocês quiserem. Como eu disse lá no início, as brincadeiras e os jogos populares, eles não têm regras, tá ok? Agora, a tia vai mostrar para vocês como que é o jogo, tá ok? Para finalizar o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Obrigada!